Pavanelli, que quando estava na Congregação Cristã no Brasil, pregava contra o dízimo e a favor das coletas, agora se tornou dizimista. Assista ao vídeo e entenda. Vai dar dízimo também? De oferta? Tem que dar. E o Ricardo Pavanelli faz a sua profissão de fé na igreja presbiteriana. E eu gostaria hoje de fazer a minha análise sobre esta profissão de fé do Ricardo Pavanelli. Mas antes de irmos para a nossa análise, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Irmão Jason. Ativa o sininho das notificações e não esquece de dar o joinha, porque é muito importante aqui para o nosso canal. Muito bem, vamos atualizar o assunto. Ricardo Pavanelli, um ancião da Congregação Cristã no Brasil, homem fervoroso, eloquente, teólogo, pregava várias palavras por várias igrejas aonde ele ia congregar neste Brasil de meu Deus. Só que nós sabemos, gente, que a Congregação Cristã no Brasil, ela tem o seu código de ética e tem também o seu estatuto. Então, quando alguém ingressa ali no ministério, quando é ordenado, principalmente para ancião, precisa se cumprir ao pé da letra tanto o código de ética como o estatuto da CCB. E o que foi que aconteceu com o nosso irmão Ricardo Pavanelli? Ele quebrou esse código de ética, alguns pontos ali, e um ponto também no estatuto. E devido a essa conduta do ancião Pavanelli, ele foi destituído do ministério de ancião. E aí ele resolveu, meus queridos, voltar para a igreja presbiteriana. Pois, para quem não sabe, ele é nascido na presbiteriana e acredito que também é batizado lá, né? Pois, como nós iremos ver aqui no vídeo lá, eles batizam crianças recém-nascidas, né? Então depois ele casou com a filha do ancião presidente do Conselho do Brás, que é o Salvador Bueno, e assim ele seguiu uma carreira na Congregação Cristã no Brasil, até que chegou a ser ancião. E foi aí, depois de ancião, depois de estar no ministério, que ele quebrou alguns códigos de éticas, escreveu livros, participava de lives em redes sociais e acabou perdendo o seu ministério. E agora, no último domingo, ele se declara membro oficial da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. E neste vídeo que eu irei analisar para todos vocês, é onde ele irá fazer a sua profissão de fé. E vocês irão entender um pouco como que funciona tudo isso lá na IPB, já que na Congregação Cristã no Brasil não existe nada dessas coisas. Não se precisa fazer curso para se batizar, né? Na CCB só se exige uma coisa para que você possa ser batizado, que é crer de todo o seu coração em Jesus Cristo. Muito bem, então vamos para a nossa análise. Então vamos dar início. Vocês verão que aqui é um culto, né, da igreja presbiteriana, e nesse culto o pastor ele irá batizar duas criancinhas, né? São duas meninas gêmeas, e ele irá também fazer a apresentação da profissão de fé do ex-ancião da Congregação Cristã no Brasil, agora membro da
IPB. Então vamos ver. Hoje é dia de salvação. Quem está perdido hoje vai ser achado. Pode sentar. Vamos fazer o batismo agora. Cadê Joãozinho e a Fernanda para trazer as gêmeas? Ricardo, desce aqui também para fazer sua profissão de fé. Hoje... Esse Ricardo que ele está chamando aí para descer é o Ricardo Pavanelli, tá, gente? É dia de festa. O João e a Fernanda, o João, ele é o diretor da Ezion. Ele é CEO. Tem 28 anos, é isso? Eles são tão... Essas pessoas que ele está falando aí são os pais, né, das duas crianças que irão ser batizadas. E prestem bastante atenção como que é realizado o batismo nessa igreja, tá, gente? Pois é muito diferente do batismo da congregação cristã no Brasil. Também o Ricardo, nosso irmão Ricardo, ele é presbiteriano, filho de presbítero, a mãe dele era organista da igreja presbiteriana. Ele passou um tempo na CCB e agora está voltando. Perceberam? Ele fala que o Ricardo é presbiteriano, filho de presbiterianos, nascido na igreja presbiteriana. Depois ele foi para a congregação cristã no Brasil, que foi onde ele casou, né, com a filha do Salvador Bueno, passou um bom tempo na CCB e agora está retornando para a igreja presbiteriana. Muito bem. Inclusive, quem está ali do lado do nosso irmão Ricardo é nada mais e nada menos que o ministro do STF, o André Mendonça. E pode ficar. Nós não vamos batizar ele não, porque o batismo é um só. Mas ele vai fazer a sua pública profissão de fé. Percebam que ele fala que não vai batizar o irmão Ricardo. Por quê, gente? Porque se o Ricardo ele foi nascido na IPB, então provavelmente ele foi batizado lá quando era criança, tá? E uma das pessoas responsáveis por isso é o André, né? André Mendonça. Então, perguntar para vocês aqui, vocês creem na doutrina da aliança da graça de Deus? O Deus que agora é o Deus ele de está vocês quer ser também o realizando Deus dos seus filhos. Vocês creem nisso? a profissão de Vocês fé creem que se vocês cumprirem para as o duas papel de vocês, criancinhas, né? ensinando, educando, no caminho Eles que ela deve apresentam andar, as no crianças caminho que deve. no templo. Deus fará a obra de salvação no coração delas. Percebemos que é algo da lei, né, gente? Pela lei, os pais, eles tinham que levar as crianças no templo e apresentar as crianças lá. E a fé se aprende em casa. Ricardo, você crê Agora é o que a Ricardo. Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática? Você crê no ensino da palavra que diz que você e eu, todos nós somos pecadores? Gente, prestem atenção no semblante do irmão Ricardo Pavanelli. Será impressão minha ou eu percebo uma alegria forçada em sua fisionomia? Observem este detalhe. Pecadores, e na condição de pecadores nós não podemos produzir a nossa salvação. Você crê nisso? Você crê na graça de Deus, no amor incondicional de Deus, que mandou o seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz em nosso lugar, para que através da fé e da obra dele nós pudéssemos ter a salvação? Você crê nisso? Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Você, como membro da igreja, você promete respeitar as autoridades constituídas enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras? É um ex-ancião, né, gente? Quantas pessoas Ricardo Pavanelli batizou, né, na CCB? Quantos batismos ele atendeu? Quantas reuniões de mocidade? Buscas
de dons, santas ceias, e agora está aí em um ambiente totalmente diferente daquilo que ele aprendeu, aquilo que ele professava, né? O que será que está passando ali na cabeça do Ricardo Pavanelli, hein? Um homem que era ancião, nada mais, nada menos que ancião na CCB, agora está fazendo uma profissão de fé diante de um pastor. Promete? Você promete ser um membro fiel, dando testemunho fora para que o nome do Evangelho seja engrandecido e glorificado através da sua vida? Vai dar dízimo também? Eita! Sua fé? Tem que dar. Sustentar a obra de Deus. Vocês já são dizimistas, né? Então tá bom. Não poderia faltar isso, né, gente? Uma igreja, seja ela qual for, fora da congregação cristã no Brasil, esta é uma tecla que esses homens, eles sempre irão tocar nela, que é o dízimo. Agora, o Ricardo, quando estava na CCB, ele pregava que o dízimo era algo da lei. Não só pregava, como ele sabe que é. Ele tem a sua sã consciência que o dízimo ficou para trás. Velho Testamento. Eu me pergunto, quantas vezes Ricardo Pavanelli deve ter pregado isto, né? E agora, aqui, ele está confessando diante de um homem que será dizimista na igreja. Olha só, gente, que virada de chave, que reviravolta. Como que estará a cabeça do irmão Ricardo, hein, gente? Pois é algo para pensarmos, hein? Olha que depois o pastor, ele vira para as outras pessoas ali que estão fazendo também a profissão de fé e apresentando as crianças, né? Ele é até um pouco irônico, ele fala, vocês também já são dizimistas, né? Tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Meu Deus, que coisa, hein? Agora ele vai fazer o batismo das crianças. Olívia, filha da promessa. Presta atenção como que é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele coloca a mão dentro de uma panela de água, né? Depois ele vem com aquela mão molhada e coloca sobre a cabeça da criança, né? É o batismo semelhante ao batismo da Igreja Católica, né? Semelhante não, igual ao batismo da Igreja Católica. Gente, nós não percebemos esse batismo por aspersão nas Sagradas Escrituras, não, tá? Pois, quando observamos nas Escrituras, nós vemos não só Jesus Cristo, como João Batista, como os apóstolos, eles fazem os batismos sempre em rios, né? O que dá-se a entender que é por imersão. Inclusive, este foi um dos motivos, não, este foi o motivo pelo qual Luiz Franciscon, ele acaba saindo da igreja presbiteriana, né? Ficou algum tempo ali com alguns irmãos e depois Deus mostra para ele fundar a congregação cristã no Brasil. O motivo pelo qual ele saiu foi justamente este, né? Deus deu uma revelação para ele, né? Que não estava de acordo com este batismo na igreja, que é o batismo por aspersão. Senhor Deus, nós queremos colocar... Agora ele faz a oração na cabeça do irmão Ricardo. Olha só. O irmão Ricardo, que antes descia ali em tanques batismais para fazer batismo de pessoas, né? Atendendo ali alguns batismos, ele via a movimentação do Espírito Santo na igreja, na congregação cristã no Brasil, movendo os corações, levantando as almas, levando aquelas pessoas para serem batizadas. E ele, Ricardo Pavanelli, colocando as mãos sobre a cabeça daquelas pessoas e fazendo batismos. Hoje,
está aí, irmãos, diante do pastor homem, recebendo uma oração na sua cabeça de uma profissão de fé. Ele que antes colocava a mão na cabeça das pessoas e batizava as mesmas. Gente, isso nos deixa uma reflexão, tá, pessoal? Porque eu falo para vocês, pelo menos eu, irmão Jason, eu não consigo me ver em uma outra igreja fora da congregação cristã no Brasil. E você? Deixa aí nos comentários, tá? Diante do Senhor, essas vidas tão preciosas, elas são tuas, são vasos de misericórdia. Olha a afeição do irmão Ricardo. Pai, que o Senhor possa guardá-los de todo mal. E que a boa obra que o Senhor começou a fazer, o Senhor concretize na vida deles. Abençoe o João, a Fernanda, para que eles possam ter graça para educar essas meninas nos caminhos do Senhor. E que essas duas meninas sejam servas do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Deus te abençoe, meu. Aqui o André Mendonça ali ao lado, gente. O André Mendonça foi quem intermediou essa ida do Pavanelli para a igreja IPB. Irmão, foi isso aí, né? O que é que vocês acham? O que foi que vocês acharam disto aí, né? É algo, eu diria, pelo menos para a minha pessoa, é algo inédito, tá? Eu nunca tinha visto isto, né? Um ancião, ele sair da congregação cristã no Brasil e ir para uma outra denominação, né? Fazer ali uma profissão de fé pública, algo transmitido ao vivo para todo o Brasil, né? Mas enfim, é isto aí. Tá aí, Ricardo Pavanelli, que antes pregava contra o dízimo, que antes pregava que dízimo foi algo da lei e que hoje devemos seguir contribuindo com as coletas que são voluntárias, segundo aquilo que Deus coloca dentro do seu coração, agora se declarando dizimista. Meus irmãos, bom, se esta foi a decisão que ele tomou, né? Se esse foi o caminho que ele decidiu seguir, que o Senhor nosso Deus possa o abençoar, né? Tanto ele quanto a sua família. No entanto, o irmão Jason e você que está aí no outro lado da telinha, você congregação cristã no Brasil que está assistindo este vídeo, vamos continuar firmes e fortes, firmados na rocha e congregando na congregação cristã no Brasil. Deus abençoe a todos vocês. Este foi o vídeo de hoje. Fiquem com um abraço do irmão Jason e até ao próximo vídeo. Jesus, meu bom mestre salvador.